Para muitos autores do direito, o maior jurista do século XX, falecido em 1973, foi o austríaco Hans Kelsen, o qual, notadamente, se viu influenciado por Kant e por Norbert Bobbio. O que se pode dizer de Kelsen, inicialmente, deve levar em conta sua rivalidade com um outro jurista alemão chamado Carl Schmitt. E a dialética entre esses dois refletiu em muito o debate jurídico do próprio século XX. A questão de Hans Kelsen remonta ao que alguns teóricos chamam de neokantismo, que seria o revisionismo do pensamento kantiano aplicado ao direito, em especial naquilo que se refere a uma tentativa de libertar o direito penal do positivismo científico que o impregnava no século XIX. Mais especificamente, as ideias lombrosianas. Em virtude desse positivismo científico lombrosiano, também cercado por Garófalo, por Enrico Ferri, as ideias médicas praticamente mandavam no direito penal. E os autores eram julgados e condenados tanto mais pelo seu comportamento e pela sua aparência. Abrindo um parênteses, nós podemos verificar o caso de Barbacena na obra Holocausto Brasileiro. Mas retomando a Kelsen, essa revisitação ao pensamento de Kant, o chamado neokantismo, afastou o positivismo científico do direito penal. E o direito penal passou a usar um positivismo lógico, que seria baseado numa semântica revisionista, que consiste basicamente no seguinte: ao se considerar em Kant os imperativos hipotéticos, eles traduzem uma metodologia própria para ciências da natureza, medicina, biologia, onde as hipóteses são discutidas, debatidas dentro de uma metodologia específica. No caso do direito, trata-se de uma questão dos imperativos categóricos, os quais estão vinculados à norma, cuja discussão não é hipotética, cuja discussão não envolve o falso e o verdadeiro. Dentro dos imperativos categóricos, o que se discute é a validade ou não da norma. Então, esse pensamento serviu para afastar a influência das ciências médicas do direito e possibilitou ao direito estruturar-se dentro de uma semântica própria. E daí o grande valor de Hans Kelsen e sua obra Teoria Pura do Direito. É claro que quando se fala numa teoria pura do direito, há que se levar em consideração o seguinte: existe uma ciência descritiva do direito, que aborda aspectos descricionais, empíricos, de observação dos fatos sociais. Então, a ciência do direito observa os fatos sociais, os descreve e ela, portanto, formula os seus enunciados próprios. Esses enunciados são descritivos,
são proposições descritivas. Na mesma linha de pensamento que se segue ao fundamento descritivo, existem os fundamentos categóricos, que seriam os fundamentos prescritivos, ou seja, os pressupostos normativos, a norma. A norma jurídica, dentro daquela linha kantiana, segue os pressupostos categóricos, os imperativos categóricos. É uma discussão de validade ou não. E a ciência do direito, que aborda os fatos sociais, esta sim pode seguir uma linha hipotética. Assim, dentro dessa estrutura, podemos verificar que a norma jurídica, ela está na linha do dever ser. Ela estabelece critérios de imputação, porque dentro dos critérios de imputação que a norma jurídica será adotada mediante a sua estrutura e seus pressupostos específicos. No caso da ciência do direito e da observação das relações jurídicas, se estuda ali a causalidade. Então, a causalidade ela é produto de uma observação natural das relações jurídicas. Nesta observação das relações de causalidade, quando A é, certamente B é, porque o A, com sua ação, foi causar um resultado em B. No caso da imputação, que é a ciência do dever ser, existem pressupostos jurídicos que vão estabelecer critérios específicos para essa análise. Note-se, por exemplo, o caso do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, que fala dos crimes comissivos, omissivos, onde alguém, por sua omissão, vai receber um crime de ação. Nesses casos, não se trata da causalidade, mas sim de uma imputação estabelecida pela norma jurídica. Portanto, o direito, quando trata da norma jurídica, estabelece proposições jurídicas dentro do campo do dever ser. São pressupostos diferentes da observação do campo social que estabelecem pressupostos de ordem natural. É por isso que Kant, um normativista, também era contrário ao direito natural, porque para ele o direito natural estava dentro da causalidade e estava dentro de um estudo do ser e não do dever ser, que era produto da criação do direito. É exatamente por causa desta abordagem kantiana que é incorreto falar em fonte do direito como sendo o Estado ou a lei. Na realidade, dentro dessas proposições das ciências do direito e do campo do dever ser, a fonte do direito é sempre a sua enunciação, a sua proclamação em face dos enunciados construídos pela norma jurídica e pelos seus imperativos categóricos de validade ou não.